Todo mundo quer perpetuar o nome de família, passá-lo aos filhos, deixar uma descendência. Mas imagine se o seu sobrenome fosse Hitler. Sim, se você fosse descendente de Hitler, parente de Hitler, e esse fosse o seu nome de família. O que é que você gostaria de fazer sobre o seu nome? Vamos à história, porque Hitler aparentemente não teve filhos, mas ele tinha um meio-irmão que sim teve filhos. E esses sobrinhos netos de Hitler estão vivos até hoje nos Estados Unidos. E diz a história, fontes comprovadas dizem que eles não se casaram até hoje, porque tomaram uma decisão de não perpetuar o nome da família. Não se casaram para poder encerrar essa genealogia de tanta maldição, de tanta maldade associada a este nome. Ou seja, é como se eles tivessem vergonha, ainda que não fizeram nada, não tiveram nada que ver com os atos de Adolf Hitler, mas o nome em si é tão pesado, tão associado à maldade que eles preferiram apagar o sobrenome do mapa. Isso tem muito a ver com o pecado, porque o pecado, ele é uma herança. O pecado que entrou na humanidade através de Adão e Eva tornou-se uma herança, digamos, uma doença hereditária. Sabe quando você vai ao médico e ele começa a fazer perguntas para entender os seus sintomas, o seu histórico de saúde, e ele pergunta: tem alguém na família que já teve isso, que já teve aquilo e etc? Pois é, por que os médicos fazem estas perguntas? Porque doenças podem passar de pais para filhos, na genética. E isso, então, justifica certos sintomas e certas doenças que a pessoa tem. Da mesma forma, o pecado, ele é genético. O pecado, ele passa de pai para filho. O pecado de Adão e Eva passaram para os seus filhos. E desde então, toda a humanidade está doente, está enferma, contaminada pelo pecado. E não é difícil detectar isso, porque você já conheceu algum ser humano perfeito? Adão e Eva, antes de pecarem, eram perfeitos. Mas você já conheceu algum ser humano perfeito? Você que já tentou agir corretamente, não errar mais, você conseguiu manter as suas promessas? Todos nós pecamos, a palavra de Deus diz. Todos pecaram. Jesus chegou a dizer: não há ninguém que é bom, nenhum. Ninguém que é bom, senão o Pai. Todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Ou seja, a doença corre no nosso sangue, nas nossas veias. A doença chamada pecado. É uma maldição. A maldição de ter desobedecido a Deus. A maldição de ter dado ouvido a outra voz que não a de Deus. Então, como a palavra diz que nós somos escravos de quem obedecemos, então quando o ser humano obedeceu à voz do diabo, deixou a voz de Deus de lado e obedeceu à voz do diabo, ele se tornou escravo do diabo. Então a maldição entrou na sua vida. E é por isso que você vê hoje o mundo só piorando. Por mais que haja avanços científicos, avanço de conhecimento, de tecnologia, de ciência, que era para que o ser humano melhorasse, não é? Porque nunca houve tanto conhecimento, nunca houve tanto avanço. Nós estamos vivendo, a nossa geração é uma geração que tem acesso a coisas que as gerações passadas, os nossos pais, apenas uma geração atrás, nunca teve.
apenas uma geração atrás da gente não teve talvez nem 10% do que nós temos hoje. Nós estamos numa geração de extremo avanço científico, tecnológico, conhecimento. O mundo nunca teve tanta riqueza, tanta riqueza. Nós temos empresas aí já entrando avaliadas em trilhões de dólares. Trilhões de dólares. Empresas que são maiores do que a maioria dos países, da economia, do PIB dos países do mundo. Nunca houve tanto dinheiro, tanta riqueza neste mundo. Mas mesmo assim, apesar de todo esse avanço, como é que está o ser humano? Como está o ser humano? Está melhorando? Não. A melhora vem por fora. Conhecimento melhora, aumenta, tecnologia, conforto, etc. Mas o ser humano está ficando cada vez mais cínico, mais frio, mais inconsequente, mais imoral, mais vazio de Deus. Por quê? É o pecado. Essa maldição que está na veia do ser humano não é arrancada com educação, não é arrancada com os melhores colégios, faculdades, livros. A maior criação humana, nós podemos arguir que a maior invenção humana, que agora é a inteligência artificial, que está acelerando o conhecimento em todas as áreas, o próprio ser humano teme, ironicamente, que ela vai se voltar contra ele. Que um dia a inteligência artificial vai romper com o ser humano e não vai mais se submeter. E aí o ser humano vai provar do próprio veneno. Sabe? Quando ele rompeu com Deus e disse, não, o Senhor não manda mais em mim, ele vai experimentar deste veneno com uma de suas principais criações, se não a principal, a inteligência artificial. E quando ela romper com o ser humano, as previsões são das piores do que vai acontecer nesse mundo. Então, veja que, por causa da maldição do pecado, não há solução para a humanidade. Não há solução produzida, isto é, pelo próprio ser humano. Mas há sim a solução divina, porque Deus não deixaria as pessoas sem esperança. Então, qual foi a solução? Ele deu a palavra dele. A palavra dele é muito clara com respeito ao que deve ser feito para se livrar da maldição do pecado. Vamos entender aqui o que o Espírito Santo diz. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então, a cura para esta maldição, essa doença, é o arrependimento e a conversão, o reconhecimento do erro, o abandono deste erro, a mudança de comportamento, crendo no Senhor Jesus, que foi o único que ofereceu o perdão de pecados definitivo para o ser humano, e então, através desta entrega, desta crença, os pecados são apagados, diz o texto sagrado. Eu estou lendo lá de Atos 3:19. Para que sejam apagados os vossos pecados. Imagine a pessoa que tem um câncer, ter o câncer apagado do corpo dela. Imagine. É isso que Deus faz com os pecados. Ele apaga. Ele apaga, ele limpa. Cura a pessoa da maldição do pecado. E pela presença dele, que é o Espírito Santo, vem o tempo de refrigério, ou seja, o alívio da alma, o alívio interior. E a pessoa então é restaurada na sua vida. Ela recebe um novo nome, uma nova natureza, que a Bíblia chama de novo nascimento.
Veja que o que os parentes de Hitler supostamente querem fazer, que é apagar o nome da família, da humanidade, a ponto de um sacrifício pessoal de não casarem e não terem filhos para que isso aconteça, apagar essa linhagem. Quem crê em Deus não precisa se preocupar em apagar a sua linhagem, porque Deus dá uma nova linhagem. Ele muda o nosso DNA, ele muda a nossa natureza. Ele arranca do nosso DNA o pecado. Nos perdoa, nos dá um novo nascimento, um novo nome e nos dá um coração inclinado para agradá-lo. É claro que quem se arrepende, se batiza nas águas, recebe o Espírito Santo, é claro que é humano e ainda pode pecar porque Deus não arranca da gente a vontade própria. Mas ele arranca de nós essa inclinação para o pecado, esse desejo desenfreado de fazer a própria vontade. Ele arranca isso da gente. E ele coloca dentro de nós um coração segundo dele, com o desejo de agradá-lo. Essa é a cura. Essa é a mudança na certidão de nascimento. Apaga o nome maldito e dá um nome abençoado. Deus muda a sua vida, a sua própria natureza. Você tem essa opção, não importa qual seja o seu passado. Certamente você não é um Hitler da vida. Certamente você não cometeu atrocidades tamanhas como as de Hitler. Mas você é pecador de qualquer maneira. Tudo que você precisa fazer é se entregar para Ele. Se entregar para Deus, se arrepender, batizar nas águas, buscar o Espírito Santo e assim os seus pecados vão ser apagados e você vai ter uma nova natureza inclinada para servir a Deus. E pela presença dele, os tempos de refrigério começarão na sua alma. Você quer isso? Só depende da sua decisão. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.